Na semana passada a gente estudou o texto de Apocalipse 2, né? A gente cobriu ali a primeira carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso. Então a gente fez Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Nessa manhã nós vamos estudar Apocalipse 2, versículo 8 ao versículo 11. A minha ideia não era tomar todo um domingo para cada carta, mas me parece que não tem muito como fugir disso. Se puder, eu vou fugir, vou tentar fazer 2 em um domingo, mas hoje não era possível novamente, tá? Então, aqui nós vamos ver a carta de Jesus à igreja de Esmirna, que é, assim como Éfeso, uma igreja que está ali na região da Turquia, chamada, na época de então, de Ásia Menor, tá ok? Então, essa igreja, como a gente já disse anteriormente, assim como todas as outras cartas endereçadas às igrejas, era uma igreja física, formada por pessoas que estavam passando determinadas situações. E o Senhor Jesus é aquele que vai enviar essa carta, se apresentando quem Ele é, fazendo uma radiografia do que eles estão vivendo e encorajá-los ou exortá-los sobre algumas coisas, tá? Então, nós vamos ler o texto, uma vez que são só 4 versículos, nós vamos ler o texto primeiro, depois vamos fazer uma pequena introdução sobre Esmirna e, por fim, a gente vai trabalhar o texto versículo a versículo, ok? Apocalipse 2, então, versículo 8, vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bom, a cidade de Esmirna foi a primeira cidade a construir um templo para adorar a deusa Roma. Isso aconteceu no ano antes de Cristo, tá? Antes do nascimento de Cristo. Portanto, era uma cidade que tinha devoção a Roma. Em 26 depois de Cristo, por conta da grande ligação e fidelidade que essa cidade demonstrava a Roma, ela ganhou o direito, ou foi escolhida para receber um templo de adoração ao imperador Tibério. Quando a gente fez a introdução, eu falei que no começo havia adoração a deusa Roma, cidade de Roma, a grande Roma. Depois, os imperadores começaram a perceber que mais do que uma cidade seria importante que os súditos desse império adorassem o imperador. Gerava um pouco mais de conexão, de contato. Então eles passaram do culto à cidade de Roma para o culto ao imperador. Então, em 26 depois de Cristo, ou seja, enquanto Cristo ainda estava vivo no seu ministério ali público, ou talvez até antes de começá-lo, essa cidade recebeu um templo para a adoração do imperador, que à época era o Tibério, tá? Então, essa cidade era uma cidade patriótica, era uma cidade que tinha profunda devoção e amor por Roma, pelo Império Romano e, portanto, consequentemente, pelo imperador que ali estava, tá? Essa devoção ao Império, obviamente, implicava, como a gente disse na introdução, problemas para os cristãos, porque uma vez que a adoração ao Imperador, uma vez ao ano, era requisito civil, era necessário que todos dentro do Império fizessem, com exceção do judaísmo, porque o judaísmo era uma religião reconhecida pelo Império, então eles fizeram um acordo para não ter muitos problemas. Roma fez um acordo, o Império fez um acordo que os judeus, aqueles que seguiam a religião judaica, não eram obrigados a adorar o imperador. Eles estavam livres dessa
desse empenho. Mas todas as outras pessoas do império que faziam parte do império e que não pertenciam a uma religião reconhecida pelo império, reconhecida que eu digo que deram a ela essa exclusividade de não ter que adorar o imperador, eles tinham que adorar, só que esse não era um problema para nenhuma outra religião. E, portanto, todos os outros cidadãos do império adoravam o imperador, porque eles adoravam vários deuses. Então, adorar mais um ou menos um para eles era indiferente. Mas para os judeus era um problema, eles adoravam só o único Deus, Yahvé, né, na concepção judaica. E, portanto, os romanos, o Império Romano deu essa brecha para eles. Só que aí surgem os cristãos. E os cristãos, adivinhem, também não estavam dispostos a adorar outros deuses, ou outro Deus chamado imperador. E, ao não estar dispostos e não serem uma religião, digamos assim, reconhecida pelo Império, autorizada pelo Império, eles tinham problemas. Então, esse era o pano de fundo da realidade dos cristãos do primeiro século. Quando estavam em Esmirna, aí o negócio era pior, porque Esmirna, além de ser uma cidade do Império, ela tinha profunda devoção e adoração ao imperador. Então, isso se acentuava ainda mais a perseguição e a irritação das pessoas ali contra os judeus, os cristãos. Bom, essa igreja, não sei se você notou quando eu li, mas ela não sofre nenhuma repreensão de Jesus. Lembra a igreja de Éfeso? Jesus falou, olha, tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Essa igreja não recebeu nenhuma repreensão. E talvez não tenha recebido porque estava ali capengando, sofrida, com tremenda dor. E aí Deus, na sua misericórdia, exclui ela de receber repreensão. Não faz sentido, né? Então, versículo 8 aí, no primeiro versículo da carta, vai dizer: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Bom, Jesus então se apresenta, envia essa carta, ele se apresenta para essa igreja como aquele que é o primeiro e o último, aquele que venceu a morte. E essa apresentação, como todas as outras, nas outras cartas, tem um significado especial para essa igreja. Essa igreja que daqui a pouco Jesus ia anunciar que eles iam sofrer perseguição e até martírio, seria importante que eles ouvissem que aquele que estava enviando, endereçando essa carta para eles, era aquele que venceu a morte. Era o primeiro e o último. Bom, a expressão primeiro e último, ela ressoa de Isaías 44, versículo 6, que vai dizer: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus... Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. E, portanto, esse título de primeiro e último é de Deus, é um título atribuído a Deus. E, consequentemente, quando Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último, nós não temos outra opção senão concluir que o que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, é que Ele é o eterno, Ele é Deus. Ele é aquele que fez todas as coisas, Ele é aquele que é antes de todas as coisas e Ele é a conclusão de todas as coisas. E quem poderia se apresentar como aquele que é o primeiro e o último, ou seja, aquele que é a origem de todas as coisas e que é a conclusão de todas as coisas, senão Deus? E, portanto, nós temos que concluir que Jesus é necessariamente Deus. É por isso que nós, cristãos, cremos naquilo que a gente chama de doutrina da Trindade. A Trindade não tem essa expressão na Bíblia. Não há escrito Trindade na Bíblia. Mas é óbvio, pelos textos, pela sequência dos textos, especialmente do Novo Testamento, que não temos outro caminho a não ser acreditar que Deus é um Deus que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é uma doutrina de homens, não é uma doutrina criada pela igreja, é uma doutrina clara e explícita nas Escrituras.
e a gente só fez o papel de dar um nome a ela, chamando de doutrina da Trindade. Mas ela está lá e não tem como negar esse fato, tá? Bom, eu sei que talvez para vocês, ou para todos nós, nesse tempo de bagunça no mundo, de pandemia e tal, a gente pode pensar, cara, onde está Deus nesse negócio? O que está acontecendo? O mundo está do avesso. Bom, Deus continua lá no trono, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é a conclusão de todas as coisas, Ele está movendo a história para um destino e vai chegar lá. Não tem como não chegar nesse destino final, tá? Não tem como a gente não viver até aquele destino final. A gente vai viver esse processo que Ele estabeleceu e não tem como fugirmos disso. A pergunta que a gente tem que fazer é se eu vou estar dentro desse desenrolar da história, como alguém que está caminhando junto com esse fluxo ou como alguém que está sendo arrastado por esse fluxo. Em outras palavras, a pergunta que a gente tem que fazer é se o Deus soberano da história, Ele está guiando, Ele está conduzindo essa história. Eu vou ser alguém que vou ser agente de Deus com essa história, nessa história que Ele está conduzindo, ou eu vou ser alguém que fica tentando segurar esse fluxo e impedir que essa história se desenvolva até onde ela tem que se desenvolver. E a resposta é, se nós estamos na palavra, se nós entendemos, percebemos a palavra de Deus, nós temos possibilidade de sermos aqueles que estão sendo conduzidos na história. Se nós somos aqueles que são duros à palavra de Deus, ainda que venhamos à igreja, se a gente rejeita os princípios, as aplicações, as exortações de Deus, nós vamos ser como aqueles que estão sendo arrastados nessa história, desse fluxo. Tá? Versículo 9, ele vai dizer: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus, então, ele está dizendo, eu conheço, eu sei a realidade de vocês. Eu sei das aflições que vocês estão sofrendo, e as aflições estavam totalmente ligadas, obviamente, à questão relacionada à perseguição, e ele sabe da pobreza deles. Ele sabe, e quando Jesus está falando aqui de pobreza, ele está falando de dificuldade mesmo, né? de falta, de ausência de suprimento, de fato. Tá? E, portanto, Jesus sabia que eles estavam enfrentando essas coisas. Aliás, essas coisas são consequência. A pobreza era a consequência natural da perseguição. Porque uma vez que você era perseguido, você perdia posição social, você não podia comprar e vender, você perdia amigos, você perdia tudo e a pobreza estava logo ali, né? Portanto, era essa a implicação de ser cristão. Você provavelmente perderia tudo. Talvez para eles era mais fácil entender o que significava perder para ganhar, morrer para viver. Para nós, talvez, que temos uma outra realidade, não perseguição, é um pouco estranho, mas para eles era uma coisa muito viva, tá? Na cabeça deles. Aliás, a igreja de Esmirna, sendo formada por muitas pessoas pobres financeiramente, é o que o texto está dizendo aqui, é o que Jesus está fazendo como radiografia, mas apesar disso ele vai dizer para eles, todavia vocês são ricos. Sabe, para Deus, pobreza, riqueza financeira, isso não faz diferença. Na verdade, todos, à luz das Escrituras, são chamados a glorificar Deus. Ricos e pobres, negros e brancos. Aquele que fala inglês, aquele que fala tupi-guarani, aquele que fala chinês, não importa. Toda raça, tribo, língua e nação é chamado a glorificar o nome do Senhor Jesus. Portanto, para Deus não tem muito esse negócio de que a pobreza é algo extremamente mal. Não é um mal em si. Alguém pode ser pobre porque causa mal a si mesmo. Todavia, alguém pode ser pobre por causa da maldade que outros infligem a ele. Esse é um problema, logicamente. Mas a pobreza em si não é um problema para nós. Tá? O Tiago vai dizer, não esse Tiago, o Tiago também. Tiago vai dizer. Não o Tiago que está aqui na minha frente na igreja, é outro Tiago. Então, o Tiago vai dizer que, assim,
Tiago 2, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que os amam, aos que o amam. Portanto, o Tiago vai dizer, ele vai na teologia ali de Tiago, na carta de Tiago, ele vai trabalhar muito esse contraste entre rico e pobre. Tiago vai trabalhar muito esse contraste entre rico e pobre. Ele vai, em suma, assim, em resumo, ele vai dizer, cara, riqueza e pobreza não importa. O que importa é você estar em Cristo. Você, estando em Cristo como rico, você não pode colocar o seu coração na incerteza das riquezas. Como rico, você não pode usurpar o direito do pobre. Se você é pobre, como pobre, você não pode usar isso como desculpa para não adorar a Deus, para não servir a Deus. Então, em suma, a ideia é que não importa rico ou pobre. Importa que você conheça Cristo, viva a realidade de Cristo. Tá? A parte B aí do versículo 9 de Apocalipse 2 vai dizer que Jesus conhecia a blasfêmia dos que se diziam judeus, mas não eram. Antes eram a sinagoga de Satanás, né? Então, ele está falando isso porque a sinagoga, a comunidade judaica em Esmirna era muito grande. Então, a sinagoga judia falava, pô, nós estamos aqui disputando, entre aspas, lugar com os caras que são de uma religião não autorizada. Então, nós vamos fazer acusação contra eles para o império, porque assim nós vamos eliminar esses caras. E aí eles faziam diversos tipos de acusação. Só que tinha algumas acusações do tipo, olha, está surgindo uma religião que não é reconhecida pelo Império, gerava preocupação do Império Romano, mas gerava mais do que outra coisa, a ideia de o Império Romano ficar atento ao movimento desse novo grupo. Mas aí, então, eles falaram, pô, é melhor a gente fazer outros tipos de acusação que vai gerar já uma perseguição imediata. E aí eles começaram a acusar os cristãos de canibalismo. Imaginem por quê? Porque Jesus disse, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas a ideia, obviamente, era figurada, não é possível ser diferente, né? Mas então, eles acusavam os cristãos de canibalismo, eles acusavam os cristãos de sedição, de insurgência contra o governo. Por quê? Porque quem era o rei para os cristãos? O Senhor Jesus. E, portanto, eles diziam, olha, está surgindo aqui uma galerinha que é contra César. Porque eles estão adorando outro Deus, outro rei. Não outro Deus, simplesmente, outro rei. E daí, então, isso causava ira do império e fazia com que o império perseguisse esses cristãos. Então, Jesus acusa eles, essa sinagoga, de ser sinagoga de Satanás. E aqui talvez cabe uma reflexão para nós. A sinagoga era o lugar, era a igreja dos judeus, digamos assim. Era onde acontecia o culto judaico. E eles eram a religião de Deus, digamos assim, no Velho Testamento. Eles eram o povo de Deus no Velho Testamento, na Velha Aliança. Todavia, por algum motivo, eles foram deixando de lado a essência de Deus, aquilo que Deus tinha revelado para eles. E eles deixaram de lado Jesus. Eles negaram Jesus, eles não reconheceram Jesus como Messias. E agora, em um dado momento, essa sinagoga em Esmirna é fotografada por Jesus, o Eterno, como sinagoga de Satanás. Porque eles deixaram de tal modo a palavra de Deus, aquilo que são princípios de misericórdia, de fé, de justiça, que agora eles não poderiam nem minimamente ser reconhecidos como um povo de Deus. Eles eram uma sinagoga de Satanás. Isso serve de alerta para nós. Nós temos uma igreja, nós temos uma placa, nós temos um nome, nós temos o que for. Isso não implica em nada. Na verdade, é só fumaça. O que vale é se nós estamos, de fato, seguindo o Cristo das Escrituras. Em outras palavras, se nós estamos seguindo as Escrituras, aquilo que ela nos chama a viver. Porque se nós não tivermos, pode ter nome de igreja, pode chamar a igreja apostólica, pode chamar a igreja do que você quiser por nome. Não vai resolver. Não vai resolver. O que vale é se nós estamos, de fato, seguindo o Cristo.
e o Cristo é revelado nas páginas das Escrituras Sagradas. Tá? Versículo 10 aí. Jesus vai dizer: olha, não tenham medo, ou não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Bom, a pergunta é: como não ter medo? Você fala que vai vir uma galera atrás de mim, que vai me jogar na prisão e vai me matar. E a pergunta é: como eu não vou ter medo? E a resposta é uma resposta apologética. O cristianismo não é a religião que te dá uma direção e você se vira para conseguir caminhar nela. Não. O cristianismo, assim como a gente viu aqui em Apocalipse, é a ideia de que o Cristo está caminhando com você, em você, através do Espírito Santo. É o Cristo que está no meio dos candelabros que simbolizam a igreja. E, portanto, o cristianismo não é a religião que fala: olha, faz isso, se vira, se você conseguir fazer isso, você vai ser abençoado. Não. O cristianismo é a religião que o Cristo entra, toma posse da sua vida. Ele está vivendo em você. Você experimentou aquilo que é chamado por nós de novo nascimento. Você creu em Jesus e ele vivificou o seu espírito que estava morto. E agora ele habita em você. E porque ele habita em você, você consegue até mesmo ser capaz de vencer a morte. Medo da morte. Porque ele é aquele que está te fortalecendo. Ele é aquele que está te dando condição para viver o que ele te chama para viver. O cristianismo, nem de longe, é uma religião que te aponta uma direção e fala: vai com fé. Não. O cristianismo é uma ideia de que o Cristo é aquele que está com você na caminhada. É aquele que está pegando, é aquele que está agarrado à sua mão e está caminhando, fazendo uma caminhada com você. Não é aquele que está lá no fim daquela trilha, daquele caminho, te esperando. Se você chegar, ele vai te dar um abraço. Isso não é cristianismo. Isso pode ser qualquer outra religião, menos a ideia do cristianismo. Tá? A palavra grega aqui usada por Jesus, quando ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da justiça, ou a coroa da vida, melhor dizendo. A ideia aqui, ou a palavra usada no grego para coroa é Stéphanos. Imagine você, cristão do primeiro século, ouvindo essa palavra Stéphanos. Quem que foi o primeiro mártir da igreja cristã? Estevão. Exatamente a forma de escrever Stéphanos. E, portanto, como um cristão do primeiro século ouvia a ideia: eu lhe darei a coroa da vida, ele automaticamente lembrava-se de Estevão, para nós, o primeiro mártir da igreja. E então eles eram encorajados a partir disso. Mais do que isso, como é comum, Cristo está fazendo um contraponto com a realidade que eles viviam. Esmirna era uma cidade que foi destruída no século 6 a.C. Então ela sofreu antes de falar da morte, vou continuar na coroa aqui. Esmirna tinha como emblema da cidade uma coroa. Ela tinha os Jogos de Esmirna, que basicamente é como os Jogos Olímpicos, mais os Jogos de Atenas e tal. Tinha os Jogos de Esmirna. E aqueles que venciam ganhavam uma Stéphanos, uma coroa. Ele era aplaudido, ele era reconhecido, ele ganhava isenção de impostos e coisas do tipo. E, portanto, o vencedor desses jogos recebia uma coroa e era exaltado pela cidade. Bom, Jesus ele está exortando os seus filhos, situados na igreja de Esmirna, dizendo: perseverem até o fim, até a morte. Não abandonem a fé de vocês. Eu estou com vocês nesse momento. Nós vamos juntos até o final. E se vocês não abandonarem a fé de vocês,
eu, que sou o primeiro e o último, lhes garanto a coroa da vida. Meus irmãos, deixem de lado a coroa dos homens. Deixem de lado a coroa de Esmirna. Tomem posse da coroa da vida. Não busquem a glória dos homens. Busquem a minha glória. Era esse o encorajamento de Jesus. Era isso que ele estava chamando os cristãos de Esmirna a viverem. E então ele estava dizendo: esqueçam a coroa terrena. Há uma coroa imperecível, aguardando aqueles que perseverarem até o fim. Essa certamente é uma aplicação muito prática para nós. Nós somos chamados a ideologias, a pensamentos, a filosofias, a informação chega bombardeando a nossa cabeça. Não abandonem o Evangelho, não abandonem a beleza do Evangelho. Ele é superior a qualquer ideologia, a qualquer doutrina, a qualquer filosofia. Ele é para além desse mundo. Não se venda por coisa alguma, nem por coisa material, nem por coisa que vem sobre o pensamento, nem por nada. Perseverem naquilo que é a verdade de Deus para nós. Versículo 11, Jesus vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber que a segunda morte é uma expressão usada para denotar condenação. E, portanto, segunda morte implica, quando ele diz de modo algum sofrerá a segunda morte, ele está dizendo, olha, a morte física todos vão sofrer, é a primeira morte. Mas depois tem uma segunda morte, que é a morte da condenação eterna. É a morte da separação eterna de Deus. Aquele que perseverar até o fim não sofrerá a segunda morte. Para os habitantes de Esmirna, a ideia era muito clara. Porque Esmirna tinha sido morta, destruída no século 6 a.C. No século 4 a.C., ela foi reconstruída. E é por isso que Jesus usa dessa história de Esmirna para dizer, vocês sabem o que é morrer. Vocês sabem o que é ser destruídos. Mas lembrem-se, não sofrerão a segunda morte. Vocês estarão de pé até o fim, se perseverarem na fé. Então, esse era o encorajamento de Jesus para eles. E quem estava falando isso para eles? É aquele que era o primeiro e o último. É aquele que esteve morto, mas voltou a viver. É aquele que tinha autoridade para falar sobre esse tema. É aquele que se entregou como mártir. Não é aquele que está dizendo, vai lá, seja firme, morre aí e depois nós estamos juntos. Não era esse que estava falando com eles. É aquele que morreu na cruz. É aquele que deu exemplo de fidelidade até o final. É aquele que perseverou no propósito de Deus até o fim. E então foi exaltado acima de todo nome, Jesus Cristo. Então, em Mateus 10, 28, Jesus vai fazer um encorajamento aos seus discípulos, dizendo, olha, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo. Antes, tenham medo daquele que pode lançar a alma de vocês, por assim dizer, lançá-los no fogo eterno. Em outras palavras, se preocupem com o que é real. E o que é real não é o que você vê, é aquilo que está para além dos nossos olhos. O que é real é aquilo que Deus revelou. Isso aqui é só uma fumaça, uma nuvem, uma cortina de fumaça na história. A realidade verdadeira é para além disso. Então, nós, cristãos do século XXI, nós somos fruto dessa coragem e perseverança de homens ao longo da história. Nós não somos fruto de homens frouxos. Nós não somos frutos de homens covardes. Nós somos frutos daquele que morreu na cruz em nosso favor. E isso, essa disposição, essa entrega, se tornou tão viva no coração de outros homens que o seguiam, os apóstolos, que eles não titubearam, antes se entregaram ao martírio pela causa de Cristo.
E agora, depois deles, muitos outros sofreram esse martírio. Mas eles não abandonaram a fé e não negaram a palavra de Deus. Nós somos frutos disso. O autor de Hebreus vai falar que há uma nuvem de testemunhas olhando para nós, por assim dizer. E, portanto, essa nuvem de testemunhas está olhando para nós, cristãos do primeiro século. Uma nuvem de testemunhos de homens martirizados, de mulheres que perderam seus maridos ao fio da espada, com tiros, mulheres que não negaram a fé, que foram grandiosas. É isso que nós somos filhos. Então, nós somos chamados a viver essa realidade. E aí, talvez você vai dizer, Lelo, mas nós não vamos morrer por Cristo. Não é essa a nossa realidade do nosso país. O pior é você morrer sem a espada no pescoço. O pior é você morrer porque está dormindo no ponto. O pior é você não entender que, embora a espada não esteja no seu pescoço, nós estamos em guerra contra nós mesmos, contra a nossa natureza caída, em guerra contra o mundo caído. Pior é você morrer como alguém que não viveu. É você morrer como alguém que nem sabe quem é Jesus Cristo. E, portanto, nós não somos desses. Nós não somos fruto dessas pessoas que estavam dispersas e desatentas. Nós somos frutos daqueles que levaram até o fim a mensagem, a seriedade dessa mensagem. Bom, os acusadores dos cristãos de Esmirna, certamente quando viam eles sendo devorados pelas bestas feras, ou quando viam eles sendo lançados no fogo, na fogueira, eles aplaudiam e diziam, nós vencemos, conseguimos o que nós queríamos. Mas essa não é a conclusão de Jesus. A conclusão de Jesus é, aquele que foi martirizado foi o que venceu. Para o mundo, a vitória estava em ficar vivo. Para Cristo, a vitória estava em perseverar até o fim. Nós precisamos entender que o cristianismo é uma ideia de que o que vale é o que Cristo pensa, não o que os outros acham de nós. O que vale é o que o Cristo ordena que façamos, não o que a cultura, a religião ou qualquer outra coisa nos diz que devemos fazer. O que vale é seguir o Cristo. Bom, assim eu encerro o texto que a gente tinha que trabalhar. E vocês sabem, eu entendo que todo aquele que vai ensinar um texto bíblico precisa ser diligente na preparação desse texto. Não pode ser irresponsável, porque ele está lidando com um texto de palavras eternas. Todavia, eu não me sentiria à vontade para encerrar a nossa reunião e esse texto e essa mensagem simplesmente tendo terminado de ensinar esse texto. Eu acho que se eu fizesse isso de alguma maneira, eu estaria perdendo uma ótima oportunidade de transmitir para vocês quem foi Policarpo de Esmirna. Quem foi Policarpo de Esmirna? Lembre-se, essa igreja recebe essa carta. Essa carta ecoa dentro daquela cidade, para os cristãos daquela cidade, e ela é transmitida para os filhos daqueles cristãos. E chega um tempo, já no segundo século, mas logo no começo do segundo século, um homem chamado Policarpo, um homem piedoso, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E esse homem foi um homem especial na história da igreja. Depois você pode pesquisar sobre isso. Mas basicamente, Policarpo, num dado momento, ele estava sob severa perseguição e ele era um ancião, já com mais de 80, 90 anos. E os cristãos, por ter ele como um avô, como um pai na fé, como alguém extremamente amoroso, como um exemplo, os cristãos ficavam deslocando ele de casa em casa para fugir da perseguição. Mas chegou um momento que Policarpo entendeu que tinha dado, que não servia mais fugir, que era o momento que ele tinha que se oferecer como sacrifício. E então, um belo dia, ele na sua casa, eis que os soldados adentram a sua residência. Outros cristãos estavam lá. Policarpo estava no andar de cima, orando, e ele desce calmamente,
como se um familiar tivesse vindo visitá-lo. Ele então desce, percebe que são ali os seus soldados que iam levá-lo preso. Ele trata eles com extrema benignidade. Diz: eu queria, como um velho, só fazer um pedido para vocês. Me deixem orar por uma hora. Então, aqueles soldados extremamente constrangidos por estarem em um bando para pegar um velho, eles aceitam o pedido de Policarpo. Mas Policarpo, antes de começar a orar, ele falou: por favor, sirvam os meus amigos com o melhor que nós temos. E ele então deu um banquete para aqueles soldados. E ele passou 1 hora, 2 horas orando. Talvez assim como Jesus orou pelos seus discípulos, talvez a oração de Policarpo chegou até nós. Nós somos frutos da fé de homens como esse, que conheceram Jesus e entenderam que Jesus era o maior conquista, o maior tesouro que eles poderiam ter na sua existência. Policarpo então acaba de orar, aqueles soldados o levam e levam até o chefe, o chefe da guarda. O chefe o coloca dentro de um carro de polícia, como se fosse um carro de polícia, né? Mas obviamente não era motorizado, né? Uma carruagem, enfim. E ali, aquele chefe tenta convencê-lo que bastava ele adorar a César. Ele entoar um louvor a César, que ele seria liberto de morrer, que ele não precisaria de passar por isso. E o Policarpo nada respondia. Ele não podia assim. Bom, num dado momento, depois de tanto tentar convencê-lo, esse cara empurra o Policarpo para fora da carruagem. O velho, o ancião Policarpo. E deixa eu só fazer um parênteses aqui. 90 anos, 80 anos na época de Policarpo não é como 80 e 90 anos na nossa época. Nós temos senhores muito bem de saúde com 90 anos. Não era essa a realidade do primeiro século, do segundo século. Bom, Policarpo então cai, se machuca todos os pés, o joelho, levanta calado e segue até o estádio, a pé, caminhando em direção ao seu martírio. Policarpo adentra aquele estádio, a multidão clamando pela morte de um homem, de um velho. E então é oferecido a ele pelo procônsul de Esmirna, da região, é oferecido a ele: negue a Cristo e você não precisa morrer. E o Policarpo então responde: eu servi a Cristo, a Jesus, por 86 anos. E ele nenhum mal me fez. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei e o meu Senhor? E Policarpo então aceita a morte. Então eles falam: basta você dizer abaixo os ateus. Abaixo os ateus significava abaixo os cristãos. E aí você vai me perguntar: mas por que cristãos, ateus, o que tem a ver? É que para uma realidade, para uma cultura em que adorar vários deuses era comum, em que adorar deuses feitos de imagem era comum, adorar um Deus que não tinha uma imagem física era ser ateu. Então ele falou: diga, Policarpo, abaixo os ateus, abaixo os cristãos, e nós te liberaremos. E os cristãos estavam abaixo dele, de fato, estavam ali na parte de baixo, porque eles também sofreriam punições. Então, Policarpo, olhando para o estádio, ele levanta o seu rosto para a ala de cima do estádio, aqueles que adoravam inúmeros deuses, e diz: abaixo os ateus, apontando para eles. Porque, de fato, embora servissem a muitos deuses, eles não conheciam o único e verdadeiro Deus. E assim foi o martírio de Policarpo de Esmirna. Ele é lançado no fogo. O fogo não o toma
E então o general, o soldado, empunha a sua espada e o mata com com a lança, com a espada. E assim caiu mais um mártir em Esmirna. Talvez tendo perseverado até o fim, porque tinha noção de que aquele que é o primeiro e o último lhe daria a coroa da vida. E assim não ousou desejar a coroa da morte, a coroa da glória terrena, mas optou por sofrer a morte, o martírio, para viver eternamente. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado de Cristo para a igreja de Esmirna. E esse é o chamado nosso, na nossa sociedade. É de viver morrendo, é de viver negando a nossa glória, a nossa vontade, é de viver defendendo os valores do reino. Por que eu faria isso, Léo? Isso poderia me gerar muitos problemas, isso faria com que eu não tivesse muitos likes, talvez, no Facebook, no Instagram. Isso denotaria que eu não seria tão bem visto, porque não estaria achando bonito que pessoas sejam mal pagas por aí, que pessoas sejam usadas para que eu tenha uma vida maravilhosa. Bom, desculpa te dizer, mas talvez você não tenha entendido a mensagem. Talvez você esteja vestido com uma coroa terrena. Eu te convido a deixá-lo de lado e assumir a posição daquele que vai receber a coroa da vida. Essa é a verdadeira vida. Ter o Cristo ressurreto. Viver para Ele. E, se necessário for, morrer por Ele. Porque assim nós recebemos Ele. E assim nós entregamos ao mundo que aquele que veio e morreu em nosso favor tirou de nós toda a culpa, tirou de nós todo o pecado, tirou de nós toda a condenação. E ainda que o mundo diga e nos condene, ainda que o mundo diga infâmias contra nós, ainda que ele nos chame de tontos por acreditar que devemos guardar certas coisas, optar por certas coisas, nós vamos dizer, o nosso juiz, o juiz eterno, ele preparou uma coroa para nós. Não importa qual coroa você vai colocar sobre mim. Não importa qual carapuça você vai colocar sobre mim. Me importa o que o justo juiz pensa e declara sobre mim. A ele eu pertenço. A ele eu devo a minha existência. E eu não vou desperdiçá-lo em coisas vãs, mas vou cada vez mais me dedicar àquilo que é eterno. Esse é o nosso chamado como cristãos. Eu peço desculpa pelos momentos aí de mais emoção. Peço que vocês reflitam sobre isso. Eu sei que essa não é uma realidade simples. E como eu disse, nós não somos chamados a fazer isso por nós mesmos. Nós somos chamados a ter a relação com Cristo e Ele nos dá direção e fortalecer-nos ao longo da caminhada. Portanto, orem a Deus, clamem a Deus, tenham relação com Ele, leiam a sua palavra, meditem nela e tenham vida e vida eterna. Amém?